Olá, o Direito Sem Fronteiras está no ar, ao vivo. Hoje vamos falar da tensão na Península Coreana depois dos últimos testes de mísseis feitos pela Coreia do Norte e dos exercícios militares organizados pela Coreia do Sul e pelos Estados Unidos. A tensão ultrapassa as fronteiras das duas Coreias, preocupa o Japão e é acompanhado de perto pela China e pela Rússia. A Coreia do Norte disparou 7 mísseis nas últimas 2 semanas. Foram 40 neste ano, todos direcionados para o mar. 2 dos mísseis caíram no mar do Japão. Do outro lado, a Coreia do Sul e os Estados Unidos mantêm uma sequência histórica de exercícios militares conjuntos com a participação de soldados em terra, aviões de combate e de uma frota no mar. A tensão na região remonta à década de 1950. No contexto da Guerra Fria, as duas Coreias foram as vias de fato. A Coreia do Sul, capitalista, ganhou o apoio estadunidense. A Coreia do Norte, comunista, teve a China como aliada com o apoio da então União Soviética. A guerra durou 3 anos, mas a tensão nunca desapareceu. Os norte-coreanos se sentem ameaçados e devolvem na mesma moeda. Desenvolveram um programa nuclear e têm mísseis balísticos intercontinentais capazes de atingir o território dos Estados Unidos. O outro lado dispõe de um arsenal ainda maior e inclui o porta-aviões nuclear Ronald Reagan, um dos maiores do mundo. E para falar deste assunto, vamos conversar ao vivo e online com Paulo Roberto de Almeida, diplomata aposentado, doutor em Ciências Sociais e mestre em Planejamento Econômico e Economia Internacional. E também com Paulo Fernando Pinheiro Machado, diplomata, professor de Direito Internacional e vice-presidente da Comissão de Direito Internacional do IAB, o Instituto dos Advogados Brasileiros. Boa noite aos dois, muito obrigado pela participação aqui no Direito Sem Fronteiras. Eu começo com uma pergunta para o professor Paulo Roberto. Professor, eu acho importante a gente, antes de mais nada, contextualizar. Contar um pouco de história, ainda que a gente não vá se alongar tanto. O que aconteceu exatamente para existirem duas Coreias? Vamos voltar lá na Segunda Guerra Mundial. A Península Coreana estava ocupada pelo Japão. O que aconteceu para haver a divisão dos dois países? Perfeito. Quando a gente fala em Segunda Guerra Mundial, a gente normalmente dá o ponto inicial na Europa, 1939, a invasão da Polônia pelo Hitler. Mas a Guerra Mundial começou antes na Ásia. Em 1931, o Japão invadiu a Manchúria e tomou a Manchúria da República da China, não é? E ele já tinha antes tomado a Península Coreana. Houve uma guerra russo-japonesa em 1905, não é? O Japão, as forças navais do Japão derrotaram as forças do antigo Império Czarista russo, daí causando até uma revolução de 1905, foi um prelúdio de 1917, mas em 1905 a 1945, a Península Coreana unificada, o antigo reino da Coreia, esteve sob dominação do Japão. Se tornou uma colônia praticamente escravocrata, não é? Os japoneses usavam a mão de obra. Mas em 1931, o Japão invade a Manchúria, não é? Já dominando a Coreia, e depois, em 1937, invade o resto da China. Então, a Guerra Mundial começou antes na Ásia, não é? Mas nós temos, então, o longo desenvolvimento da guerra em várias frentes, frente ocidental, frente, digamos, asiática, não é? Em que nós tivemos, primeiramente, apenas a Grã-Bretanha, depois a União Soviética invadida por Hitler se juntou aos aliados e os Estados Unidos entraram na guerra final de 41 também. Então você formou as nações aliadas, ocidentais e União Soviética, contra as potências expansionistas militares fascistas, não é? Itália de Mussolini e, sobretudo, a Alemanha de Hitler, mas o Japão militarista também, que invadiu várias colônias europeias no Extremo Oriente, na Ásia Pacífico, não é? Então, a Coreia não foi praticamente objeto de combates durante a guerra, não é? A guerra na Europa foi resolvida pelo encontro de Yalta, em fevereiro de 45, foi a última conferência de que participou o presidente Roosevelt, não é? Mas o destino da Coreia e da Ásia foi decidido apenas na Conferência de Potsdam, que já foi em julho de 1945, já com o presidente Truman dos Estados Unidos. Inclusive o Churchill saiu do governo e deu abertura para um outro primeiro-ministro inglês. Mas o fato é que foi em Potsdam que a União Soviética declarou guerra ao Japão.
A União Soviética passou toda a guerra, praticamente, de 39 a 45, numa espécie de tratado de não agressão com o Japão. E os Estados Unidos queriam que, digamos, a União Soviética participasse das operações de combate ao Japão. O Japão resistiu até agosto de 45. Foram precisas 2 bombas atômicas, não é? Para, digamos, diminuir a resistência japonesa. Mas o fato é que em julho de 45, a União Soviética declara guerra ao Japão e desloca tropas que vieram, portanto, pelo norte da Península Coreana e os americanos entraram pelo sul. Daí começa a divisão, como houve na Alemanha, não é? Uma divisão, um paralelo, no caso assim, da Coreia, paralelo 45, dividindo as forças de ocupação soviéticas no norte e as forças de ocupação americanas no sul. E depois o Kim Il-sung, não é? Que é o avô do atual déspota coreano, decidiu invadir a Coreia do Sul, estimulado em parte pelo Mao Tse-tung, né? O Mao Tse-tung tinha tomado o poder na China continental em outubro de 49, e também pelo Stalin. Então, esse processo é muito antigo, ele vem da primeira metade do século XX e se prolongou até hoje praticamente, porque as Coreias continuaram divididas, mesmo depois de uma guerra terrível que destruiu ambas as Coreias, não é? Mas o destino foi muito diferente. O fato é que a Coreia do Norte permaneceu sob tutela soviética em primeiro lugar, um pouco tutela chinesa, e a Coreia do Sul teve laços com os Estados Unidos, sobretudo. Esse é o contexto básico, geopolítico, histórico do conflito atual. Professor Paulo Fernando Pinheiro Machado, por que aquelas feridas de 70 anos atrás jamais se cicatrizaram a ponto de a gente ver essa tensão de hoje com ameaças de um lado e de outro? Por que essa ferida está aberta até hoje? Guilherme, eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que ver que o processo histórico, ele, como o professor Paulo Roberto de Almeida bem colocou ali, ele segue, né, pela Guerra Fria, durante a Guerra Fria, e nós tínhamos 2 polos muito bem marcados ali, até a queda do Muro de Berlim, em 1991. Logo depois, os processos políticos ainda permaneceram divididos, né, nessa Coreia, e a Coreia do Norte manteve o regime comunista. Mas o principal dessa divisão, me parece, é que no momento atual, todo o regime internacional que foi construído a partir do final da Segunda Guerra Mundial, e em especial os regimes de não proliferação nuclear, que foram organizados principalmente a partir da década de 70, a partir da crise dos mísseis de Cuba, que eu acredito que o professor Paulo Roberto de Almeida vai falar um pouco mais sobre isso, esses regimes, nesse momento agora, eles se desmantelaram. E se desmantelaram por 2 motivos. Primeiro, pela ausência de uma concepção maior de relacionamento internacional entre as 2 superpotências do momento agora, que são os Estados Unidos e a China, uma concepção de segurança na qual outros países participem dessa concepção, mas que uma concepção é principalmente desenvolvida pelas 2 principais superpotências que nós não temos hoje, e, de outro lado, por um rápido desenvolvimento tecnológico que permitem um desenvolvimento de armamentos nucleares cada vez menores e cada vez mais portáteis. Nesse sentido, há um risco enorme, então, de proliferação nuclear, não só na região do norte e do nordeste da Ásia, mas também em outras regiões do globo. E neste momento, nesta quadra atual do cenário internacional, nós vemos claramente uma série de pontos controvertidos de segurança. Nós temos um problema, então, no nordeste da Ásia, no sudeste da Ásia também, no Oriente Médio, no leste europeu. São várias questões de segurança surgindo ao mesmo tempo, o que demonstra a necessidade, mais uma vez, de se construir uma concepção, uma nova concepção de segurança que abarque todos os países. Professor Paulo Roberto, é evidente nesse caso, como em muitos outros, como era no Vietnã, como é na Ucrânia de hoje, é evidente que os atores diretos muitas vezes têm uma importância muito menor do que as grandes potências que, digamos, atuam como manipuladores de cordéis em algumas situações.
né? No caso da Coreia, a Coreia do Sul tem como aliado histórico os Estados Unidos, no caso da Coreia do Norte, a então União Soviética, como já dissemos, mas que deixou de ser em dado momento, quando a União Soviética se dissolveu. A Rússia deixou de dar grande importância, mesmo porque não tinha nem pernas para isso, à Coreia do Norte. E a China manteve suportou a Coreia do Norte durante anos e anos, suportou no sentido de dar suporte, não é? Qual é o interesse da China direto nisso? Qual é o interesse dos Estados Unidos? E até mais, qual é o interesse da Rússia hoje? Porque a Rússia parece que volta os olhos novamente para a Península Coreana. Qual é o interesse dessas três potências? Veja, nós vivemos no sistema internacional atual sob o regime de Estados nacionais, não é? É o regime das Nações Unidas, fala dos povos aliados, mas são Estados-membros. E o conceito de Estados nacionais é um conceito que tem, digamos, 400 anos, desde os tratados de paz da Westfália, mas existe um outro conceito muito mais importante, permanente, resiliente e constante, que são os impérios. Os impérios são mais permanentes, mais poderosos, e mais influentes do que os próprios Estados nacionais, né? Eles existem desde alguns milhares de anos. E nesse caso estamos falando de dois impérios, não importa se era russo, czarista, depois soviético e hoje novamente russo, e o Império Americano. Por acaso os dois nascem, digamos, no sentido moderno da palavra, em 1917. 1917 é quando as tropas americanas participam da Grande Guerra, da Primeira Guerra Mundial, mandam os seus soldados para os campos de batalha do norte da França contra o então Império Alemão, não é? E 1917 é a Revolução Bolchevique, que muda do Império Czarista para um novo Império Soviético e que se mantém até 1991, não é? Mas essas tensões atuais da Coreia, elas têm precedentes, elas são não semelhantes, mas talvez similares a tensões anteriores, não é? Quando o sistema internacional se cristalizou na bipolaridade, não é? Isso vem desde 46, 47, com o início da Guerra Fria, União Soviética e seus satélites de um lado, e a partir de 1949 a China, que fazia parte do movimento comunista internacional, e do outro lado as potências ocidentais capitaneadas pelos Estados Unidos. Os soviéticos, que tinham desde 1917, sob a direção de Lenin, depois de Stalin, já esse desejo de hostilizar o capitalismo. Eles se achavam os sucessores naturais na trajetória histórica, né? Depois do capitalismo viria o socialismo, depois o comunismo, etc. Então, o Stalin, cada vez que ele queria incomodar os ocidentais, ele usava uma palavra grosseira, apertava nas bolas de Berlim. Berlim era o foco da atenção durante toda a Guerra Fria, e assim foi durante 50 anos, não é? Então, Berlim teve os seus bloqueios. Em 1947, o Stalin fez o bloqueio de quase um ano. Os ocidentais precisavam transportar comida e outros mantimentos para Berlim por via aérea, não é? Desafiando o bloqueio, porque Berlim ficava na zona soviética da antiga Alemanha Oriental. Então, ele fez isso, não é? E continuou nessa Guerra Fria, nessa hostilidade. Depois do Stalin veio o Khrushchev. O Khrushchev falava a mesma coisa: quando eu quero incomodar os ocidentais, eu aperto nas bolas de Berlim. E o fez, sobretudo depois de 1961, quando um avião espião americano, né, o U-2, foi derrubado na União Soviética. Saiu da Turquia, membro da OTAN, não é? Saiu da Turquia em 1961 para sobrevoar instalações militares soviéticas, foi derrubado. O piloto ficou algum tempo preso, Gary Powers, não é? E em 62 tivemos a famosa crise dos foguetes soviéticos em Cuba, né? Cuba se havia declarado socialista em 1961, pediu até para o Khrushchev instalar foguetes, não é? Fazia parte daquele jogo de hostilidade. Os americanos tinham foguetes na Turquia, na Itália, na Alemanha Ocidental, no Japão, não é? Então houve essa tensão. Mas então a China, ela, quando se tornou comunista em 1948, era muito mais radical do que o próprio Stalin. O Stalin já estava numa certa acomodação com os ocidentais, porque sabia que numa guerra nuclear não haveria vencedores. E em 47, né, quando ele apertava as bolas em Berlim, os Estados Unidos tinham a hegemonia atômica ainda. Os soviéticos só tiveram o poder nuclear efetivo a partir de 1949. Depois, durante todos os anos 50 e 60, ambos os grandes impérios desenvolveram suas ogivas nucleares, seus mísseis balísticos, os submarinos nucleares, não é? Tudo isso. Então, a China, em 49, achava que o Stalin
era pouco decidido, então enviou 500, 600 mil soldados chineses para lutar pela Coreia do Norte, que já estava sendo vencida pelas tropas americanas, não é? Então, a China faz aquilo que o Stalin fez, que o Khrushchev fez durante a Guerra Fria, usar a Coreia do Norte para irritar os ocidentais. O Japão, que tinha invadido a China em 31 e 37, causou uma mortandade enorme, fez tanto quanto fez o Hitler nos campos de batalha europeus, na Europa Central e Oriental. E então, a Coreia do Sul, evidentemente, aliada dos americanos, e os próprios Estados Unidos, com as suas forças navais em Okinawa. Então, a Coreia do Norte foi sustentada basicamente pela China durante muito tempo para irritar os americanos. Isso se desenvolveu enormemente nos últimos 10 ou 15 anos, não é? Depois que a Coreia do Norte, que era uma antiga signatária do Tratado de Não Proliferação Nuclear, saiu do tratado e começou a desenvolver os seus meios, né, mísseis e ogivas nucleares, não é? Inclusive forneceu tecnologia nuclear para o Paquistão, talvez para a Líbia, não é? Para o Saddam Hussein, talvez, né? Um estado proliferador, um estado pirata, um estado falsificador de dólares, etc. Então, a China usa a Coreia do Norte como irritante nas relações com os Estados Unidos. Isso diminuiu um pouco nos anos 90, não é? Quando a China era supostamente aliada americana contra a União Soviética, né? Até no 91 tivemos conflitos de fronteira entre a China e a União Soviética no início dos anos 60, no rio Amur, na fronteira norte da China, e então a China esperava que os Estados Unidos estivesse com ela por um certo período, para afastar o perigo soviético, onde sempre houve contradições, não é? Mas os Estados Unidos partiram com essa ideia de conter a China, algo impossível. E com isso irritaram a China, e a China então passou a usar a Coreia do Norte como um instrumento na nova Guerra Fria. Professor Paulo Roberto, eu gostaria de, a partir de agora, falar um pouco mais dos dias de hoje. Para isso, eu volto ainda a 1953, quando terminou a Guerra da Coreia. A guerra terminou sem um acordo de paz. Oficialmente, tecnicamente, os dois países estão em guerra até hoje, embora os conflitos não estejam mais em vias de fato. Mas o que eu quero saber é o seguinte: qual é a chance real deles chegarem às vias de fato? Essa escalada das últimas semanas pode chegar até lá, mas eu pediria que o senhor respondesse logo depois do intervalo. O Direito Sem Fronteiras, portanto, faz uma breve pausa e volta já já. O Direito Sem Fronteiras está de volta. Hoje falamos da tensão na Península Coreana. Testes de mísseis e exercícios militares põem em alerta as duas Coreias, os Estados Unidos, o Japão e a China. Os nossos convidados são Paulo Roberto de Almeida, diplomata aposentado, doutor em Ciências Sociais e mestre em Planejamento Econômico e Economia Internacional. E também Paulo Fernando Pinheiro Machado, diplomata, professor de Direito Internacional e vice-presidente da Comissão de Direito Internacional do IAB, o Instituto dos Advogados Brasileiros. Professor Paulo Fernando, no bloco anterior eu deixei uma pergunta no ar para que o senhor respondesse agora. A escalada de tensão na Península nas últimas semanas pode desaguar num conflito armado de fato? Há essa possibilidade? Olha, Guilherme, a possibilidade sempre existe, né? Por dois motivos. Porque conflitos militares, muitas vezes, eles entram em uma dinâmica no qual os especialistas costumam chamar de um vórtice. Uma escalada na qual não é possível sair dessa escalada, né? Então, por exemplo, é o caso da Primeira Guerra Mundial, em que a maioria das análises históricas hoje concordam de que nenhum dos atores queria aquele conflito mundial, mas acabaram sendo levados pela própria dinâmica da situação. Então, uma escalada militar, ela é sempre perigosa nesse sentido, porque ela pode levar a uma dinâmica própria da qual os atores não possam sair. E há também o risco do erro, né? É sempre possível que um erro puro e simples, um erro de cálculo, ou até um erro de radar, leve a uma situação um pouco mais complicada. Por isso, que é um momento delicado e é um momento em que a diplomacia
é mais exigida e é mais necessária do que em qualquer outro momento desde a crise dos mísseis de Cuba, como foi reconhecido pelo próprio presidente Joe Biden. Professor Paulo Roberto, desde o fim da Guerra da Coreia em 1953 até hoje, sempre houve tensão na península. O senhor diria que a crise de hoje é a pior, é uma das piores, está na média? Há possibilidade real de conflito armado agora? Não acredito que as grandes potências venham a se enfrentar diretamente. Elas nunca o fizeram desde a era nuclear, não é? Seria a catástrofe, o Armagedon, o holocausto final, não é? Então, elas sempre têm os seus conflitos por proxy wars, guerras por substituição, por procuração pelos seus tutelados, não é? Em diversos continentes, na África, evidentemente, Oriente Médio, na Ásia do Sul e agora na Península Coreana. Então, não haverá uma confrontação direta, as grandes potências não têm intenção de entrar, mas pequenos incidentes são sempre possíveis, não é? Nos anos 60, os coreanos capturaram um barco americano, um barco espião, nas águas do mar do Japão, não é? Depois nós tivemos aquele episódio terrível da derrubada de um avião civil coreano pelas forças soviéticas que imaginaram tratar-se de um avião bombardeio americano, etc. Não é? Tivemos recentemente um avião derrubado sobre a Ucrânia, não é? Por provavelmente um foguete soviético controlado pelas forças separatistas do leste da Ucrânia. Então, acidentes como esse são possíveis, mesmo na quarentena cubana, decretada pelo presidente Kennedy, não é? Quase que um capitão de uma fragata nuclear soviética dá início ao que seria uma guerra, né? Foi uma semana de tensões entre Estados Unidos e, digamos, União Soviética, Kennedy e Khrushchev, em torno desses foguetes. Depois eles resolveram se desarmar. Então, acidentes são sempre possíveis, mas as grandes potências não têm interesse em caminhar para o precipício. Elas vão se conter, elas vão atuar por procurações, por provocações, para inclusive testar equipamentos de segurança, de detecção, de inteligência, capturar algum equipamento inimigo, como os coreanos estão fazendo lá na Ucrânia, como lá os ucranianos estão fazendo com as forças russas hoje, não é? Então, tudo isso é possível, mas não acredito que chegaremos ao precipício. Professor Paulo Fernando, e qual é o papel da ONU nesse caso? A ONU teve uma importância muito maior na década de 50, 60, logo depois da sua criação, foi perdendo, digamos, pujança ao longo dos anos, é amarrada pela situação do direito a veto no Conselho de Segurança. Qual é o papel da ONU? Ela ainda tem papel lá na Península Coreana? Guilherme, a ONU tem um grande papel de ser um locus de mediação para essas situações de tensão. Não só o Conselho de Segurança, apesar de todo o arcabouço, né, que leva ao Conselho de Segurança, que é um Conselho de Segurança marcado pela estrutura de poder que foi gerada pelo final da Segunda Guerra Mundial e que não é mais a estrutura de poder que permanece no sistema internacional no momento atual, ainda é um locus importante de diálogo, de discussão e de mediação de conflitos. Então, a ONU tem um papel importante, como também tem a diplomacia bilateral. Então, a diplomacia ela sempre opera, ela pode operar de duas maneiras distintas, ou pela diplomacia multilateral, então é buscar mediar e resolver conflito dentro do sistema da ONU, e a diplomacia bilateral, onde os países individualmente, então, passam a buscar um acalmamento das tensões e um controle da disputa e do processo que está acontecendo. Mas o principal para mim, eu ressalto aqui, que é a ausência de uma concepção de segurança nuclear que faça sentido no momento atual e que diga respeito aos riscos de proliferação nuclear, que é o maior risco neste momento. É que a balança de poder que existia no Nordeste da Ásia se desintegre nesse momento e outros países venham a ser incentivados a buscarem desenvolver as suas próprias capacidades nucleares, o que leve a uma proliferação generalizada na região. Professor Paulo Roberto, desculpe, um desafio. Em 30 segundos, nosso programa está muito perto do fim. Qual é o papel que o Brasil deve ter nesse caso? O Brasil sempre foi um país mediador, intermediário, bons ofícios, diplomacia, solução pacífica dos conflitos. Essa é a nossa doutrina. Nós nunca estivemos a favor
de um dos grandes, não é? Seja de que lado eles estivessem. Hoje, infelizmente, nós temos um presidente que elogia os russos, fornecimento de combustível e de fertilizantes. Esse não é o papel do Brasil. O papel do Brasil é de ser mediador, mas esse é um conflito de cachorro grande. Não é algo que o Brasil tenha condições de exercer, não é? Então, nós devemos ser pela solução pacífica das controvérsias, por uma negociação diplomática na ONU ou bilateralmente, mas não tomar partido nesse grande conflito. Bem, o nosso programa de hoje chegou ao fim. Eu agradeço muitíssimo a participação de Paulo Roberto de Almeida, diplomata aposentado, doutor em Ciências Sociais e mestre em Planejamento Econômico e Economia Internacional. E também de Paulo Fernando Pinheiro Machado, professor de Direito Internacional e vice-presidente da Comissão de Direito Internacional do IAB, o Instituto dos Advogados Brasileiros. E muito obrigado, claro, a você que nos acompanhou. Não deixe de seguir a nossa programação no site da TV Justiça e também no nosso canal no YouTube. Até o próximo programa.